Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade ao nosso estudo semanal da obra Paulo e Estevão, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E vamos então abrir uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós também por Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Assim, serenaremos nossos pensamentos, nossa mente, não é? Trazendo a ambiência adequada ao estudo. A mensagem que leremos hoje é a mensagem número 40, intitulada Tempo de Confiança. E Emmanuel destacou a passagem de Lucas, no capítulo 8, versículo 25, que nos traz estas palavras. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Vamos ver as considerações que o benfeitor nos traz. A tempestade estabelecera perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial, mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer, serenamente, com as lições recebidas. Então, que não nos esqueçamos, né, da presença constante de Jesus. Lembremos sempre que Jesus está no leme, porque Ele está. Então, que nós precisamos exercitar a nossa fé. Não é? Vamos orar? Jesus, amado Mestre, estamos, Senhor, mais uma vez aqui, nos reunindo para estudar a obra Paulo Estevão. Que hoje possamos, como temos feito sempre, nos aprofundar mais e mais nas narrativas de Emmanuel, nos trazendo a vida, a passagem deste ser de luz entre nós. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de ter em mãos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, tantas revelações, tanta ajuda para que compreendamos melhor as passagens dos evangelistas no Novo Testamento. Obrigado, Senhor, por tua presença entre nós. Que nosso anjo guardião possa também nos ajudar, Senhor, a compreender as lições que aprenderemos hoje, a compreender tudo que está nas linhas e entrelinhas
da leitura reservada para o dia de hoje. Se conosco hoje e sempre, graças a Deus. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo, fazendo aquele nosso habitual retrocesso ao estudo anterior para nos situarmos na história. Então aqui nas minhas anotações, vejo que nós estávamos num momento que, após refletir profundamente sobre seu passado, repleto de ações sombrias junto aos cristãos, Paulo questiona Tiago sobre quais seriam as intenções dos israelitas para com ele. Ele está preocupado, né? O que é que eles pretendem realmente com ele. E Tiago explica, então, que ele terá que pagar as despesas de 4 homens pobres que haviam feito voto, que nos trouxe a expressão, né, o voto de Nazireu, que era um voto de consagração a Deus, né, comparecendo com estes 4 homens pobres durante 7 dias consecutivos no templo, para que ficasse claro perante o povo que ele, Paulo, continuava sendo um bom judeu e um filho leal a de Abraão. E Paulo pensava, né, na realidade, que ele teria sua morte pedida, né, e que o Sinédrio exigiria essa morte, que era o que eles queriam, né. Então, diante daquilo que Tiago traz, se surpreende. Agora, isso vinha trazendo também, na realidade, a intenção de humilhar Paulo, né? E apesar da humilhação imposta a ele, Paulo, ele concorda em se sujeitar aos desejos dos israelitas, após ouvir Tiago abrir seu coração, né? Revelando o quão difícil sempre foi para ele fechar os olhos para as imposições farisaicas, né? Como ele sempre fez as coisas para manter, para salvar, para permitir a manutenção do trabalho da Igreja de Jesus Cristo, né? Para que não se perdesse. Então, em nome da Igreja de Jesus Cristo, em nome das tarefas que não podiam ser interrompidas, ele se sujeitava a muitas coisas que ele não aprovava, calava diante de situações que se impunham, porque ele sabia que se ele batesse, vamos dizer assim, de frente, o risco dos fariseus acabarem com a igreja, né, seria muito grande. Daí a preocupação dele, né, e pediu que Paulo viesse para ajudá-lo, né. E nessa conversa com Tiago, ele fez revelações tão profundas e sinceras, que transformaram o olhar que Paulo tinha em relação a ele. Paulo começou a vê-lo de forma diferente, surpreendentemente diferente. E eles conversaram então um longo tempo, e no dia seguinte, Paulo e os companheiros compareceram à igreja de Jerusalém, onde foram recebidos por Tiago, né, por anciãos judeus, simpatizantes do cristianismo, né, do Cristo, vamos dizer assim, e seguidores de Moisés. Eles simpatizavam com Cristo, mas eram seguidores de Moisés. E Paulo leu então, nesse encontro, um longo relatório de suas atividades com os gentios, mas foi censurado, foi aconselhado, e esteve todo o tempo, apesar das coisas que diziam a ele o tempo todo se manteve sereno, apesar de todas aquelas censuras tão severas, né, que estavam
sendo feitas a ele, né? As coisas que ele fazia e dizia. Então, quando foi feita a proposta, aquela que Tiago havia antecipado, né? Resolvendo, inclusive, lembrando que eu acho que eu não mencionei, mas que a questão de pagar, eles iriam pagar para Paulo, né? Que realmente não tinha dinheiro para fazer isso. Mas então, combinado, Paulo concordou. Aceitou atender aquela intimação e seus companheiros não entenderam nada, ficaram surpresos diante primeiro, da passividade de Paulo, e segundo, ele concordar com aquela humilhação, com aquela coisa que não fazia sentido, né? Mas tão logo eles retornaram à casa de Menasson, Paulo esclareceu seus companheiros o motivo de ter agido como agiu, e eles compreenderam, né? Apesar de Paulo ter pedido para ir sozinho ao templo, a partir daqui cumprir os 7 dias, né? Trófimo insistiu para ir acompanhá-lo, né? E a presença de Paulo com os quatro homens nazireus, né, criou alvoroço entre os fariseus. Imaginem, né? Quem não ia querer ver isso acontecer? Todos sabendo que o ex-doutor da lei estaria lá com aqueles 4 homens nazireus, né, pobres, cumprindo os 7 dias. Vamos lá. E seguiram-se então os dias. E no terceiro dia, a intenção de condenar Paulo era grande. Por mais que eles não esperavam que Paulo primeiro aceitasse, né, cumprir aqueles 7 dias, aceitassem o pedido deles, a condição deles. Mas então eles tinham que achar outra forma de condená-lo. Então, no terceiro dia, eles o acusaram de trazer para o templo um homem grego, né, Trófimo. E Paulo, diante daquela reclamação, ele entendeu, ele percebeu as intenções e rogou então a Trófimo que não o acompanhasse mais, que ele então iria sozinho. Uma vez lá, já no 6º dia, na véspera, né, de encerrar aquele trabalho, né, de 7 dias, então desculpe, no 6º dia, isso mesmo. Por um momento eu fiquei na dúvida se tinha sido no 6º ou 9º. Foi na véspera. Ele foi hostilizado por alguns exaltados, que pediam aos gritos por seu apedrejamento e morte. E Paulo se entregou sem hesitar, sem resistir. Não se importou, realmente ele se entregou, surpreendendo mais uma vez a eles todos, né? E Paulo percebeu, né, que aquilo tudo que estava acontecendo, as circunstâncias estavam conduzindo para o testemunho. E lá estava ele, no mesmo pátio onde Estevão havia sido apedrejado, né? E mais uma vez, então, ele se entregou a profundas reflexões. E só voltando à realidade quando a primeira pedra o atingiu. Trófimo e Lucas imediatamente buscaram as autoridades romanas, porque eles viram que aquela situação estava se agravando, né? A coisa estava ficando pesada demais. Então eles procuraram as autoridades romanas, que o retiraram do alcance dos revoltados, tiraram ele dali na mesma hora. E se dirigindo ao tribuno com humildade, Paulo falou em puro grego, o que causou admiração, né?
ao chefe da corte, que pensava que ele era um bandido. Um bandido egípcio que organizara um grupo de ladrões naquela região. Quando Paulo negou ser aquele ladrão, ser um ladrão, e sim cidadão de Tarso, quer dizer, romano, né? Pediu para falar ao povo, o militar romano ficou boquiaberto e não teve como não atender ao pedido. Então Paulo subiu alguns degraus daquela escadaria imensa, né? E começou a falar em hebraico, deixando a multidão impressionada com seu discurso. Contou ali de suas perseguições aos cristãos, sobre sua viagem a Damasco e tudo que aconteceu lá, e do erro que cometeu ao condenar, ao decretar a morte de Estevão. E nós então paramos aí. Nessa pausa, fizemos a pausa no penúltimo parágrafo, para quem tem essa edição do romance, o penúltimo parágrafo da página 413, de onde retomaremos o estudo, a leitura. Então continua Emmanuel. Ouvindo-lhe a palavra cinzelada, né, esculpida de misteriosa beleza, Cláudio Lísias, tribuno romano que efetuara a prisão, experimentou sensações indefiníveis. Por sua vez, havia recebido certos benefícios daquele Cristo incompreendido, a que se referia o orador em circunstâncias tão amargas. Então, vemos aqui que Cláudio Lísias, né, o tribuno, já conhecia muito bem, né, Cristo. Ele havia recebido benefícios de Jesus, né? Tomado de escrúpulos, mandou chamar o tribuno Zelfos, de origem egípcia, que adquirira certos títulos romanos pela expressão de sua enorme fortuna, e solicitou: amigo, disse com voz quase imperceptível, não desejo tomar aqui certas decisões relativamente ao caso desse homem. A multidão está exaltada e é possível que ocorram acontecimentos muito graves. Desejaria tua cooperação imediata. Sem dúvida, respondeu o outro resoluto. E enquanto Lísias procurava examinar de modo minucioso a figura do apóstolo, que falava de maneira impressionante, Zelfos desdobrava-se em providências oportunas. Reforçou a guarnição dos soldados e iniciou a formatura de um cordão de isolamento, buscando resguardar o orador de um ataque imprevisto. Então, tomou as devidas providências para que Paulo estivesse protegido, né, da fúria daquela multidão. Paulo de Tarso, depois de circunstanciado, né, de detalhado, de pormenorizado relatório da sua conversão, começou a falar da grandeza do Cristo, das promessas do Evangelho, e quando se detinha a comentar suas relações com o mundo espiritual, de onde recebia as mensagens confortantes do Mestre, a massa inconsciente, furiosa, agitou-se em ânsias mesquinhas. Grande número de israelitas despia o manto, né, arrancava suas roupas, né, seu manto, arrojando poeira no ar, em um impulso característico de ignorância e maldade. Estavam prontos para agredi-lo. O momento era gravíssimo. Os mais exaltados tentaram romper o cordão dos guardas para trucidar o prisioneiro. A ação de Zelfos foi rápida. Mandou recolher o apóstolo ao interior da Torre Antônia, e, enquanto Cláudio Lísias se recolhia à residência, a fim de meditar um pouco na sublimidade dos conceitos ouvidos, o companheiro de milícia tomava providências enérgicas para dispersar a multidão. Não eram poucos os que teimavam em vociferar na via pública,
Mas o chefe militar mandou dispersar os recalcitrantes, né, os inconformados, a pata de cavalo. Então não teve jeito. Ele realmente estava decidido a manter aqueles furiosos distantes de Paulo. E realmente imaginem se não tivessem se preocupado com isso. Teriam matado Paulo, né? Teriam, como a gente fala, quando teriam matado eles mesmos, né? Sem nenhum julgamento, teriam feito justiça com as próprias mãos, né? Linchariam, ele seria linchado. Então foi bom que Lísias percebeu, né, que precisava da ajuda de alguém e que Zelfos fez o que fez, né? Levou aqueles soldados, fez aquele cordão de guardas, né? Um cordão de isolamento. Continua aqui Emmanuel, conduzido a uma cela úmida, Paulo sentiu que os soldados o tratavam com a maior desconsideração. As feridas doíam-lhe penosamente. Ele havia sido apedrejado, né? Tinha as pernas doloridas e trôpegas. A túnica estava empapada de sangue. Os guardas impiedosos e irônicos amarraram-no a grossa coluna, conferindo-lhe o tratamento destinado aos criminosos comuns. O apóstolo, sentindo-se exausto e febril, chegou à conclusão de que não lhe seria fácil resistir à nova provação do martírio. Mais um, né? Quantas vezes? Depois eu penso até em voltar na história e ver quantas vezes Paulo passou por martírio nas viagens dele, né? Acho que vai ser interessante ver, contar mesmo, uma a uma, porque foram muitas. Refletiu que não era justo entregar-se de todo às disposições perversas dos soldados que o guardavam. Lembrou que o mestre se imolara na cruz, sem resistir à crueldade das criaturas, mas também afirmara que o Pai não deseja a morte do pecador. Não podia alimentar a presunção de entregar-se como Jesus. Ele não era Jesus, ele não podia querer alimentar essa presunção de ser e agir como Jesus. Porque somente ele, Jesus, possuía bastante amor para constituir-se enviado do Todo-Poderoso. Jesus podia dizer: eu sou o enviado do Todo-Poderoso. E como se reconhecia pecador convertido ao Evangelho, era justo o desejo de trabalhar até o último dia de suas possibilidades na terra, em favor dos irmãos em humanidade e em benefício da própria iluminação espiritual. Recordou a prudência de Pedro e Tiago, sempre testemunhar vou ler de novo. Recordou a prudência que Pedro e Tiago sempre testemunharam para que as tarefas a eles confiadas não sofressem prejuízos injustificáveis, e verificando as suas escassas probabilidades de resistência física, naquela hora inesquecível, gritou aos soldados. Ele reagiu, ele percebeu que ele tinha que reagir. Ele não era Jesus, Jesus não queria que ele sucumbisse, né? Apesar de pecador, ele não queria que ele sucumbisse, então ele precisava reagir. E gritou aos soldados: prendeste-me a coluna reservada aos criminosos, quando não podeis imputar-me falta alguma. Vejo agora que preparais açoites para a flagelação, quando já me encontro banhado em sangue, no suplício imposto pela turba inconsciente. Um dos guardas, um tanto irônico, procurou cortar-lhe a palavra e sentenciou: ora esta, não sois um apóstolo do Cristo? Consta que teu mestre morreu na cruz caladinho e, por fim, ainda pediu perdão para os algozes, alegando que ignoravam o que faziam. Os companheiros do engraçado romperam em gargalhadas
estrídulas, né, gargalhadas agudas. Paulo de Tarso, entretanto, evidenciando toda a nobreza do coração, no fulgor do olhar, replicou sem hesitação: sim, rodeado pelo povo ignorante e inconsciente no dia do Calvário, Jesus pediu a Deus perdoasse as trevas de espírito em que se submergia a multidão que lhe levantara o madeiro de ignomínia. Mas os agentes do governo imperial não podem ser a turba que desconhece os próprios atos. Os soldados de César devem saber o que fazem, porque se ignorais as leis para cuja execução recebeis soldo, né, recebeis salário, seria mais justo abandonardes o posto. Com a lei, né, com o conhecimento que ele tinha da lei, ele deu um puxão de orelha naqueles que faziam chacota dele naquele momento. Os guardas ficaram imóveis, tomados de assombro. Paulo, entretanto, continuou em voz firme: quanto a mim, pergunto-vos, será lícito açoitardes um cidadão romano antes de condenado? Ele era um doutor da lei, ele conhecia as leis, não é? Então ele está trazendo isso à tona e deixa os soldados boquiabertos, assim, sem saber o que dizer, o que responder. O centurião, que presidia os serviços da flagelação, suspendeu os primeiros dispositivos. Então, alto lá. Né? Zelfos foi chamado com espanto. Ciente do ocorrido, o tribuno interrogou o apóstolo sumamente admirado. Dize-me, és de fato romano? Sim. Lembram? Ele é cidadão romano. Ele nasceu em Tarso. Ante a firmeza da resposta, Zelfos achou razoável modificar o tratamento do prisioneiro. Ante a firmeza da resposta, Zelfos achou razoável modificar o tratamento do prisioneiro. Receoso de complicações, ordenou que o ex-rabino fosse retirado do tronco, permitindo-lhe ficar à vontade no acanhado âmbito da cela. Somente então Paulo de Tarso conseguiu algum repouso em um leito duro, recebendo uma bilha de água trazida com mais respeito e consideração. Saciou a sede intensa e dormiu, apesar das feridas sangrentas e dolorosas. Estava exausto, acabado, né? Zelfos, contudo, não estava tranquilo. Desconhecia por completo a condição do acusado. Temendo complicações prejudiciais para a sua posição, aliás, invejável do ponto de vista político, procurou avistar-se com o tribuno Cláudio Lísias. Esclarecendo o motivo de sua preocupação, o outro murmurou: isso me surpreende, porque a mim afirmou que era judeu, natural de Tarso, da Cilícia. Zelfos explicou então que tinha dificuldade para discernir a causa, concluindo: pelo que dizes, ele parece-me antes um mentiroso vulgar. Isso não, exclamou Lísias. Naturalmente possuirá títulos de cidadania do Império e agiu por motivos que não estamos habilitados a apreciar. E ele tinha mesmo, ele era cidadão romano. Judeu cidadão romano. Percebendo que o amigo se irritara intimamente com as suas primeiras alegações, Zelfos apressou-se a corrigir. Teus conceitos são justos. Tenho de emiti-los em consciência, acrescentou Lísias bem inspirado, porque esse homem, desconhecido para nós ambos, falou de problemas muito sérios. Zelfos pensou um instante e ponderou. Considerando tudo isso, proponho seja apresentado amanhã ao Sinédrio. Julgo que somente assim poderemos encontrar uma fórmula capaz de resolver o assunto. Cláudio Lísias recebeu o alvitre, a sugestão, com displicência, com desinteresse. No íntimo, sentia-se mais propenso a patronear a defesa do apóstolo. Sua palavra inflamada de fé
impressionaram-o vivamente. Eles escutaram todo o discurso de Paulo e ficou muito impressionado. Em breves, rápidos momentos de meditação, analisou todos os lances pró e contra uma atuação dessa natureza. Subtrair o acusado à perseguição dos mais exaltados era uma ação justa. Mas disputar com o Sinédrio era uma atitude que reclamava mais prudência. O Sinédrio era poderoso. Eles eram poderosos. Ele tinha mesmo que ir com cautela. Conhecia os judeus muito de perto e por mais de uma vez experimentara o grau de suas paixões e caprichos. Compreendendo igualmente que não deveria despertar qualquer suspeita do colega com relação às suas crenças religiosas, fez um gesto afirmativo e declarou: olha só a informação que nós temos aqui. Compreendendo igualmente que não deveria despertar qualquer suspeita do colega com relação às suas crenças religiosas. Então, vemos aqui que Cláudio Lísias era o quê? Cristão. Concordo com o alvitre, concordo com a sugestão. Amanhã, entregá-lo-emos aos juízes competentes em matéria de fé. Poderás deixar isso a meu cargo, porque o prisioneiro será acompanhado de escolta que o garanta contra qualquer violência. E assim foi. Na manhã seguinte, o mais alto tribunal dos israelitas foi notificado pelo tribuno Cláudio Lísias de que o pregador do evangelho compareceria perante os juízes para os inquéritos necessários às primeiras horas da tarde. As autoridades do Sinédrio experimentaram enorme regozijo. Eles adoraram a notícia. Era tudo o que eles mais queriam. Iam, enfim, rever o desertor da lei face a face. A notícia foi espalhada com invulgar rapidez. A notícia se espalhou mesmo, né? Imaginem, o diz que me disse, né? Todo mundo falando para o outro, passando para o outro, passando para o outro. Paulo, por sua vez, na solidão do cárcere, sentiu-se felicitado com uma grande surpresa naquela manhã de sombrias perspectivas. É que, com permissão do tribuno, né, de Lísias, uma velha senhora e seu filho, ainda jovem, penetravam na cela a fim de visitá-lo. Era sua irmã Dalila, com o sobrinho Estefânio, que conseguiram, depois de muito esforço, permissão para uma entrevista ligeira. O apóstolo abraçou a nobre senhora com lágrimas de emoção. Quanta saudade, né? Quantos anos, quantas reviravoltas da vida distante, quando ele procurou por ela e ela já não estava mais lá, tinha abandonado a cidade por vergonha, por causa do fato dele ter desertado, né? Ela estava alquebrada, envelhecida. O jovem Estefânio tomou as mãos do tio e beijou-as com veneração e ternura. Dalila falou das saudades longas, recordou episódios familiares com a poesia do coração feminino. E o ex-doutor de Jerusalém recebia todas as notícias, boas e más, com imperturbável serenidade, como se procedessem de um mundo muito diferente do seu. Olha só como ele está transformado, realmente transformado. Aquilo, Saulo era um personagem tão distante, né? Ele não era mais Saulo. Aquele mundo ficava no passado muito distante. Ele estava completamente desvinculado daquele ser. Então, ele agora via a irmã num mundo muito diferente do seu. Buscou, entretanto, confortar a irmã, que a uma reminiscência mais dolorosa se desfazia em prantos. Paulo historiou sucintamente as suas viagens, lutas, obstáculos dos caminhos palmilhados por amor de Jesus. A venerável senhora, embora alheia às verdades do cristianismo, muito delicadamente não quis tocar nos assuntos religiosos, detendo-se nos motivos afetuosos de sua visita fraternal e chorando copiosamente ao despedir-se.
não podia compreender a resignação do apóstolo, nem apreciava devidamente a sua renúncia. Lastimava-lhe intimamente a sorte e, no fundo, tal como a maioria dos compatriotas, desdenhava aquele Jesus que não oferecia aos discípulos senão cruzes e sofrimentos. Paulo de Tarso, todavia, experimentara grande conforto com a sua presença. Sobretudo, a inteligência e a vivacidade de Estefânia, do sobrinho, na ligeira palestra mantida, proporcionavam enormes esperanças no futuro espiritual do sobrinho. Ainda repassava na mente esta grata impressão quando numerosa escolta se postava junto à cela para acompanhá-lo ao sinédrio no momento oportuno. Logo após o meio-dia, compareceu à barra do tribunal e percebeu, de pronto, que o cenáculo dos grandes doutores de Jerusalém vivia um dos seus grandes dias, repleto de compacta massa popular. Era um grande acontecimento. Sua presença provocava um aluvião, uma enxurrada de comentários, muitos comentários. Todos queriam ver, conhecer o trânsfuga, o desertor da lei, o doutor que repudiara e deprimira os títulos sagrados. Sobremaneira comovido, o apóstolo lembrou ainda uma vez a figura de Estevão. Competia-lhe agora dar igualmente o testemunho do Evangelho, de verdade e de redenção. A agitação do sinédrio dava-lhe a mesma tonalidade dos tempos ali vividos. Ele foi transportado no tempo, pela mente, pelas lembranças. A agitação do sinédrio dava-lhe a mesma tonalidade dos tempos ali vividos. Ali, precisamente, infligir as mais duras humilhações ao irmão de Abigail e aos prosélitos, aos convertidos de Jesus. Era justo, portanto, esperar agora acerbos e remissores sofrimentos. Não era justo ele estar ali aceitando o que estivesse por vir. Depois, para cúmulo de amargura, a singular coincidência. O sumo sacerdote que presidia o feito chamava-se também Ananias. Acaso? Ironia do destino? Lembram Ananias? Ananias, aquele que consolava Abigail quando ele descobriu quem era, que morava em Damasco, que estava em Damasco, que Ananias ia de cidade em cidade, que naquele momento estava em Damasco. Então ele consegue convencer a todos que ele precisa ir a Damasco, porque ouviu dizer que lá os círculos do caminho, aqueles homens do caminho, estavam lá levando a palavra daquele Nazareno, então que ele precisava ir. Mas na realidade ele queria ir para Damasco para matar Ananias. E como acabou Ananias, sendo aquele enviado por Jesus para curar-lhe aquela cegueira de 3 dias. E Ananias também sentiu, mas mestre, eu vou ao meu algoz. E depois se tornaram grandes amigos. E foi quando ele se converteu. Então era o mesmo nome. Claro que não era aquele Ananias, mas então ele está aqui. Acaso? Ironia do destino? Continua Emmanuel. Tal como se verificou com Gesiel, lido o libelo acusatório, deram a palavra ao apóstolo para defender-se em atenção às prerrogativas de nascimento. Paulo entrou a justificar-se sumamente respeitoso. Risos abafados, não raro, quebravam o silêncio ambiente, a indiciarem a termometria sarcasticamente hostil do auditório. Era o clima hostil, aquelas risadinhas abafadas. Quando a sua altiloquente oratória começou a impressionar pela fidelidade do testemunho cristão,
O sumo sacerdote lhe impôs silêncio e vociferou enfático. Gritou, enfático. Um filho de Israel, ainda que portador de títulos romanos, quando desrespeite as tradições desta casa, com afirmativas injuriosas à memória dos profetas, torna-se passível de severas reprimendas. O acusado parece ignorar o dever de explicar-se convenientemente, para transvariar em conceitos sibilinos, em conceitos enigmáticos, próprios da sua desregrada e criminosa obsessão pelo carpinteiro revolucionário de Nazaré. Minha autoridade não permite abusos nos lugares santos. Determino, pois, que Paulo de Tarso seja ferido na boca, em desafronto aos seus termos insultuosos. O apóstolo endereçou-lhe um olhar de serenidade indizível e replicou: Sacerdote, vigiai o coração para não incidirdes em repressões injustas. Os homens, como vós, são como as paredes branqueadas dos sepulcros. Mas não deveis ignorar que também sereis feridos pela justiça de Deus. Conheço de sobra as leis de que vos tornastes executor. Se aqui permaneceis para julgar, como e por que mandais ferir? Antes, porém, que pudesse prosseguir, um pequeno grupo de prepostos de Ananias avançou com açoites minúsculos, ferindo-o nos lábios. Ousas injuriar o sumo sacerdote? Exclamavam fulos, furiosos, bravos de cólera. Pagarás os insultos. As lambadas riscavam o rosto rugoso e venerando do ex-rabino, sob os aplausos gerais. Vozes irônicas elevavam-se incessantes do seio da turba refece, da turba infame. Uns pediam mais rigor, outros destentóricos, retumbantes, assim, tinham as vozes fortes, revoltados, reclamavam o apedrejamento, pediam o apedrejamento. A serenidade do apóstolo dava pleno testemunho e mais acirrava os ânimos impulsivos e criminosos. Então, aquela passividade dele, aquela tranquilidade, deixava-os mais furiosos ainda. Destacaram-se certos grupos de israelitas mais soeses, mais vis, mais ordinários, e, cooperando com os verdugos, cuspiram-lhe o rosto. Generalizou-se o tumulto. Paulo tentou falar, explicar-se mais detalhadamente, mas a confusão era tal que nada se ouvia e ninguém se entendia. O sumo sacerdote permitira a desordem deliberadamente, propositadamente. Os elementos principais do sinédrio desejavam exterminar o ex-doutor a qualquer preço. Aliás, era o desejo deles há muito tempo. Há muito tempo. E não tinham conseguido. Então, agora, essa oportunidade de ouro para fazer acontecer. O tribunal só se prestara ao julgamento de entremês, da farsa, porque havia percebido o interesse pessoal de Cláudio Lísias pelo prisioneiro. Não fora isso, Paulo de Tarso teria sido assassinado em Jerusalém, para satisfazer os sentimentos odiosos dos inimigos gratuitos da sua abençoada tarefa apostólica. Solicitado pelo tribuno presente à reunião memorável, Ananias conseguiu restabelecer a calma no ambiente. Depois de apelos desesperados, a assembleia emudeceu expectante. Ficaram-lhe quietos, aguardando o que estava por vir. Paulo tinha o rosto a sangrar, a túnica em frangalhos, mas com surpresa e pasmos gerais e espantos gerais, revelava no olhar, ao contrário de outros tempos em circunstâncias dessa natureza, grande tranquilidade fraternal, dando a entender que compreendia e perdoava os agravos da ignorância. Então, nós lembramos aqui como Paulo queria sentir isso que ele está sentindo aqui,
quando ele via a paz que existia em Estevão, depois que ele viu em Abigail, depois em Gamaliel, em todos aqueles cristãos, aqueles que iam para o martírio, ele não conseguia compreender, até que ele conquistou, né? Ele foi crescendo, se transformando, executando a tarefa, né, do Cristo, abrindo igrejas por tantas cidades e levando, né, a boa nova a tantos gentios, que ele se transformou, né? Ele já tinha tido a experiência de sentir essa paz, e quando ele se deu conta de que ele havia encontrado aquela paz que ele buscava desde pequeno. E aqui essa paz que está mantendo ele nessa serenidade, tranquilo, aguardando os fatos, sem se rebelar. E isso irritava a todos, né? Supondo-se em posição vantajosa, o sumo sacerdote acentuou em tom arrogante: devias morrer como teu mestre, numa cruz desprezível. Desertor das tradições sagradas da pátria e blasfemo criminoso, não te bastam por justo castigo os sofrimentos que começas a experimentar entre os legítimos filhos de Israel. Tipo, isso aqui é pouco. Isso é muito pouco pelo que tu fizeste. O apóstolo, no entanto, longe de acovardar-se, replicou tranquilamente: juízo apressado vosso. Não mereço a cruz do Redentor, porque a sua auréola é gloriosa demais para mim. Entretanto, os martírios todos do mundo seriam justos, aplicados ao pecador que sou. Temeis os sofrimentos porque não conheceis a vida eterna. E ele tinha certeza da imortalidade, então ele estava... Essa imortalidade, a certeza dessa imortalidade que trazia essa paz. Né? E que seja. Né? Temeis os sofrimentos porque não conheceis a vida eterna. Considerais as provações como quem nada vê além destes efêmeros dias da existência humana. Você só enxerga o que está se passando aqui agora. Só, nada além disso. A política mesquinha vos distanciou o espírito das visões sagradas dos profetas. Estava tudo lá no Velho Testamento. Os cristãos, sabei-o, conhecem outra vida espiritual. Suas esperanças não repousam em triunfos mendazes, em triunfos falsos, que vão apodrecer com o corpo no sepulcro. A vida não é isto que vemos na banalidade de todos os dias terrestres. É antes a afirmação de imortalidade gloriosa com Jesus Cristo. A palavra do orador parecia magnetizar agora a assembleia em peso. Todos ali, magnetizados pelas palavras de Paulo. O próprio Ananias, não obstante a cólera surda, sentia-se incapaz de qualquer reação, como se algo de misterioso o compelisse a ouvir até o fim. E agora imagina, né? Algo de misterioso, sim, porque eles não percebiam, eles não se davam conta, né? Aquele trabalho todo daquele homem, de Paulo, né? Do apóstolo dos gentios, era amparado pela espiritualidade, né? Ele tinha assistência espiritual. A ambiência ali devia estar repleta das vibrações positivas da espiritualidade que alimentavam Paulo, né? Que amparavam o apóstolo. Imperturbável em sua serenidade, Paulo de Tarso prosseguiu: continuai a ferir-me, escarrai-me na face, açoitai-me. Esse martirológio me exalta para uma esperança superior, porque já criei no meu íntimo um santuário intangível, intocável às vossas mãos, e onde Jesus há de reinar para sempre. Então esse martirológio seria uma lista, né, dos mártires. Que desejais, continuou em voz firme, com as vossas arruaças e perseguições?
Afinal, onde motivo para tantas lutas estéreis e destruidoras? Os cristãos trabalham, como fez Moisés, para a crença em Deus e em nossa gloriosa ressurreição. É inútil dividir, fomentar a discórdia, tentar empanar a verdade com as ilusões do mundo. O Evangelho do Cristo é o sol que ilumina as tradições e os fastos da antiga lei. Neste interim, não obstante a estupefação de muitos, estabeleceu-se nova balbúrdia. Imagine, né? Ele está aqui colocando Jesus novamente acima de Moisés, né? E trazendo que as tradições, eles não estão respeitando as tradições, né? E a antiga lei está tudo ali, né? E que os cristãos cumprem. Os saduceus, né, os membros de uma seita judaica, os saduceus, membros de uma seita judaica oposta aos fariseus. Os saduceus atiraram-se contra os fariseus, com gestos e apóstrofes delirantes, né, com frases, com palavras delirantes. Em vão, o sumo sacerdote procurava acalmar os ânimos. Um grupo mais exaltado tentava aproximar-se do ex-rabino disposto a estrangulá-lo. Imagina a fúria, eles são furiosos mesmo. Né? Foi aí que Cláudio Lísias, o tribuno, apelando para os soldados, fez-se ouvir na assembleia, ameaçando os contendores. Surpreendidos com o fato insólito, né, com o fato incomum, porquanto os romanos jamais procuravam intervir em assuntos religiosos da raça, os trêfegos, né, os espertos israelitas, submeteram-se imediatamente. O tribuno dirigiu-se então a Ananias e reclamou o encerramento dos trabalhos, declarando que o prisioneiro voltaria ao cárcere da Torre Antônia, até que os judeus resolvessem ventilar o caso com mais critério e serenidade. Quer dizer, eles não admitiriam aquela balbúrdia toda, aquela violência, aquelas agressões. Né? As autoridades do Sinédrio não disfarçaram seu enorme espanto, mas como o governador da província continuava em Cesareia, não seria razoável desatender ao seu propósito em Jerusalém. Então, eles tinham que atender o que Cláudio Lísias estava ordenando. Antes que se verificassem novos tumultos, Ananias declarou que o julgamento de Paulo de Tarso, consoante a ordem recebida, prosseguiria na próxima sessão do tribunal, a realizar-se daí a 3 dias. Os guardas retiraram o prisioneiro com grande cautela, enquanto os israelitas mais eminentes buscaram conter os protestos isolados dos que acusavam Cláudio Lísias de parcial e simpatizante do novo credo. Eles ficaram desconfiados ali, né, com a atitude de Cláudio Lísias. Reconduzido à cela silenciosa, Paulo pôde respirar e refazer o ânimo para enfrentar a situação. Experimentando justa simpatia por aquele homem valoroso e sincero, o tribuno tomou novas providências a seu favor. O ex-doutor da lei estava mais satisfeito e aliviado. Teve um guarda para atendê-lo em qualquer necessidade, recebeu água em abundância, remédio, alimentos e a visita dos amigos mais íntimos. Essas mostras de apreço muito comoviam. Espiritualmente, sentia-se até mais confortado. Doía-lhe, porém, o corpo ferido e fisicamente estava exausto. Depois de palestrar alguns minutos, conforme a permissão recebida, com Lucas e Timóteo, sentiu que certas preocupações dolorosas lhe amarguravam o coração. Seria justo pensar em uma viagem a Roma, quando seu estado físico era assim precário? Resistiria por muito tempo às tremendas perseguições iniciadas em Jerusalém? Contudo, as vozes do mundo superior haviam-lhe prometido essa viagem à capital do império. Não deveria duvidar das promessas feitas em nome do Cristo. Então nós temos aqui que Abigail falou para ele, né? Tranquiliza-te, tranquiliza-te, irás a Roma, mas
de acordo com as determinações do alto, do Altíssimo, né? Então, lá na página 397, onde ela fala para ele, vamos lá, 397. É interessante, né? Ele ficou ali, mas teve que lembrar. Então ela falou assim: tranquiliza-te, porque irás a Roma cumprir um sublime dever. Não, porém, como queres, mas de acordo com os desígnios do Altíssimo. Então não seria aquela viagem que ele havia imaginado que seria assim o assal. Como o Altíssimo já havia designado. Certa fadiga, aliada à grande amargura, começava a infirmar-lhe as esperanças sempre ativas. Ele estava titubeando, né? Caindo, porém, numa espécie de modorra, né, de sonolência, percebeu, como de outras vezes, que uma viva claridade inundava o cubículo, ao mesmo tempo em que suavíssima voz lhe sussurrava. Então ele já aqui vai ter uma nova experiência, né, com a espiritualidade. Então ele percebeu aquela luz e ouviu a voz. Regozija-te, né? Alegra-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Ainda que os sofrimentos se multipliquem, renova os júbilos divinos da esperança. Guarda o teu bom ânimo. Ele estava perdendo o bom ânimo. Guarda, olha o conselho, guarda o teu bom ânimo. Fique atento, né? Porque assim como testificaste de mim em Jerusalém, importa que o faças também em Roma. De pronto sentiu que novas forças lhe retemperavam o combalido organismo. A claridade da manhã surpreendeu-o quase bem disposto. Nas primeiras horas do dia, Estefânio procurava-o com certa ansiedade. O sobrinho, filho de sua irmã Dalila. Recebido com afetuoso interesse, o rapaz informou o tio dos graves projetos que se tramavam na sombra. Os judeus haviam jurado exterminar o convertido de Damasco, ainda que para isso houvessem de assassinar o próprio Cláudio Lísias. O ambiente do sinédrio era de atividades odiosas. Projetava-se matar o pregador da gentilidade, à plena luz do dia, na próxima sessão do tribunal. Mais de 40 comparsas dos mais fanáticos haviam prometido solenemente a consecução do sinistro desígnio. Paulo tudo ouviu e, calmamente chamando o guarda, disse-lhe: peço-te conduzir este moço à presença do chefe dos tribunos para que o ouça sobre um assunto urgente. E aqui vamos fazer a nossa pausa para o estudo da próxima semana. Peço-te conduzir este moço à presença do chefe dos tribunos para que o ouça sobre um assunto urgente. Urgente, urgentíssimo, não é? Então, amigos, vamos orar? Obrigada, Senhor, amado Mestre, Jesus, companheiro de nossas vidas, farol que nos indica o caminho a percorrer. Agradecemos, Senhor, esta oportunidade de esmiuçar os acontecimentos daqueles idos tempos, de poder testemunhar a olhos claros as passagens, as dificuldades, os sofrimentos infligidos a Paulo, o apóstolo dos gentios. Que possamos, Senhor, guardar em nós o aprendizado das lições trazidas por ele. Que a fé nos sustente, assim
como o sustentou sempre. Sê conosco, amado Mestre, nesses dias que nos separam entre o estudo de hoje e o seguinte, para que possamos seguir na Tua paz na nossa vida rotineira. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos, nos veremos, se Deus quiser, aqui no canal Videira Espírita, novamente, na próxima semana, para dar continuidade a este estudo, deste belíssimo romance trazido a nós por Emmanuel, Paulo e Estevão. Até lá, que a paz de Jesus esteja com todos nós.